Fala galera, estamos aqui de volta para a gravação da resolução da lista de exercícios 2 do segundo semestre, relativa à aula 8 sobre números complexos. Então vamos lá. No primeiro exercício, pessoal, a gente tem essa equação aí do segundo grau, x² mais 2x mais 5 igual a zero. E no primeiro item, a gente quer calcular nos números complexos as raízes dessa equação. Esse calcular em números complexos aí, pessoal, é só para dizer que a gente não vai ter mais aquela restrição de se a gente tiver uma raiz negativa, a gente não vai conseguir resolver. A gente vai seguir em frente, vai obter as raízes, que vão ser provavelmente números complexos com uma parte imaginária, né? Mas então vamos lá, procedimento normal, a gente vai aplicar a delta e Bhaskara, então para isso a gente precisa dos valores de a com x², b com x e c, o termo independente. Então a gente tem que A é 1, B é 2 e C é 5. Aplicando delta, pessoal. B², 2², 4, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Resolvendo aí a multiplicação, 4 vezes 1 vezes 5, 20. A gente obtém 4 menos 20, que dá menos 16. Como esperado, a gente tem aí uma raiz negativa, né? A gente vai ter uma raiz negativa, mas não tem problema que agora a gente sabe resolver essas coisas, tá, gente? Então, aplicando Bhaskara, x é igual a menos b, se o b é 2, menos b vai ser com sinal trocado, menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de menos 16, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Aqui só um cuidado, pessoal, muita gente já estava resolvendo e deixando a raiz. O símbolo da raiz continuava aqui e o pessoal colocando o i aqui dentro. Toma cuidado, tá, gente? Aquele i ele só aparece depois que a gente resolve de fato a raiz, tá? Então, quando a gente estiver resolvendo ela agora aqui, ó, menos 2 mais ou menos raiz de menos 16, agora sim vem o i. Raiz de 16 é 4, mas como se trata de um número negativo, 4i, beleza? Dividido por 2. E agora, como a gente tem uma soma ou subtração aqui em cima, né, a gente divide esse termo por 2 e o termo daqui por 2 a gente obtém x é igual a menos 1 mais ou menos 2i. E a gente tem as duas raízes da equação. A gente sabia que ali ia ter duas raízes, né? Toda raiz quadrada vai ter duas raízes. Toda raiz quadrada não, toda equação do segundo grau vai ter duas raízes. E nesse caso aqui a gente tem que x1 é menos 1 mais 2i e x2 é menos 1 menos 2i. Temos as duas raízes, tá, pessoal? E já resolvendo a letra B, a gente pode perceber que uma raiz aqui, ó, uma raiz tem o a menos 1, a outra raiz tem o mesmo a menos 1 também. Uma raiz tem a parte imaginária, o b, 2 e a outra menos 2. Então a única diferença é o sinal trocado da parte imaginária. Isso quer dizer, pessoal, que uma raiz é o conjugado da outra. E isso vai sempre acontecer em qualquer polinômio, tá bom, gente? Se a gente conhece uma raiz de qualquer polinômio e essa raiz é um número complexo com uma parte imaginária, se a gente tem essa raiz, automaticamente a gente tem uma outra raiz também. O conjugado dela também vai ser raiz, tá, gente? Então, esses números complexos com parte imaginária, quando eles são raízes, já tem duas raízes. Uma e o conjugado, beleza? Vem em par, ok? Então é isso, galera. Exercício 1, fechado. Vamos para o exercício 2, gente. Determine o valor de x para que o número complexo Z1 seja um número real. Pessoal, se Z1 é um número real, quer dizer que a parte imaginária dele é igual a zero. Isso quer dizer, pessoal, que a gente quer descobrir qual o valor de x que entra aqui, ó, que faça com que essa conta, essa expressão algébrica se torne zero. Para a gente descobrir, basta pegar essa expressãozinha e igualar a zero, tá, gente? O 6 passa para o outro lado com sinal trocado, 2x igual a 6. O 2 passa dividindo, então a gente obtém x é igual a 3. Então, se a gente joga esse x igual a 3 aqui, ó, se a gente substituir 3 aqui, resolve essa conta, a gente obtém 0 aqui.
e o 0 faz a parte imaginária sumir, fazendo com que o número seja um número real puro, beleza? E a ideia da letra B é parecida, só que agora ele quer que Z2 seja um imaginário puro. Para um número ser imaginário puro, a parte real dele que vem zerada, tá? Ele só tem a parte B visível, porque o A é 0, tá, gente? Então a gente vai pegar essa expressão algébrica que está no A aí, 8 mais 4x, e igualar também a 0. Esse 8, menos 8 do outro lado, o 4 acaba aparecendo como divisão do outro lado, x é igual a menos 2. De novo, mesma coisa, o menos 2 é o número que substitui aqui para fazer a parte real aqui dar 0 e o número se tornar um imaginário puro, beleza? E por fim, exercício 3, a gente tem um número complexo na sua forma algébrica, menos 3 mais 3i, e a gente quer fazer a representação gráfica, calcular módulo, calcular argumento e escrever na forma trigonométrica. Pacote completo aí, gente. Então vamos lá. Se eu tenho um número na forma algébrica, menos 3 mais 3i, a gente sabe que a gente pode pensar no par ordenado menos 3, 3a, b, tá, gente? Então esse número complexo ele pode ser representado por esse par ordenado menos 3, 3, sempre parte real primeiro, depois parte imaginária. E no plano de Argand-Gauss, muito parecido com o plano cartesiano, a gente marca esse menos 3, 3 da mesma forma, tá, gente? Então, o pontinho que representa o número complexo, que a gente chama de afixo, tá aqui. E o número complexo vai ser esse vetorzinho aqui, que liga a origem até o afixo, beleza? Então, esse é o número complexo Z, representado graficamente no plano de Argand-Gauss. E nele, pessoal, se a gente calcular o tamanho desse vetor, a gente tem o módulo, e se a gente calcular esse ângulo aqui, ó, partindo da parte da direita aqui do eixo real, a gente tem o ângulo. Muita gente estava colocando o ângulo aqui, tá, gente? Sempre parte daqui e vai abrindo o quanto for necessário, beleza? Então vamos lá, descobrir o módulo e descobrir o argumento. Para calcular o módulo, pessoal, a gente tem a formulazinha raiz quadrada de a ao quadrado menos 3 ao quadrado mais b ao quadrado, 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, número negativo ao quadrado, 9 positivo, 3 ao quadrado, 9 positivo também. A gente tem que o módulo é raiz de 18. A gente pode dar uma simplificada sabendo que a fatoração do 18 é 2 vezes 3 vezes 3, e como dentro da raiz tem esses dois 3 aqui multiplicando, a gente pode tirar um para fora da raiz. O módulo é 3 raiz de 2, beleza? E para calcular o argumento, pessoal, a gente tem aquelas várias formulazinhas, a fórmula da tangente, a fórmula do seno, a fórmula do cosseno. E para a gente pensar nelas, pessoal, vamos agora pensar nesse ângulo aqui, ó. A tangente, pessoal, vai ser dada pelo oposto sobre o adjacente. O oposto, pessoal, é como se fosse o B, o adjacente é como se fosse o A. Então, a gente tem a fórmula tangente do argumento é igual a B sobre A. E a gente podia também tirar o seno dessa história. Seno é oposto, o mesmo B, sobre hipotenusa, que é o módulo. Então, B sobre o módulo. E o cosseno é o adjacente A dividido pela hipotenusa módulo. Então, o seno é o B dividido pelo módulo e o cosseno é o A, parte real, dividida pelo módulo, beleza? Mas, normalmente, aqui, para a gente achar o argumento, fica mais fácil a gente usar a tangente, tá, pessoal? B sobre A. Então, a gente tem que o B é 3 e o A é menos 3. Então, a gente tem que a tangente do ângulo que a gente quer descobrir é igual a menos 1. Pessoal, a gente sabe que tangente de 45 é 1. Esse aqui dá menos 1. E a gente sabe que essas diferenças de sinal vêm daquela questão dos ângulos simétricos ao 45. Tá, pessoal? E a gente sabe que o nosso ângulo aqui, o nosso número complexo, ele está no segundo
quadrante. Então a gente vai pensar no ângulo simétrico ao 45, que fica no segundo quadrante. Que vai ser quem, pessoal? Vai ser o 180 menos 45, que é 135, tá, gente? Então esse é o argumento. Então, recapitulando, esquece o sinal, a gente sabe que a tangente de 45 é 1. Então vai ser algum ângulo relacionado com 45. Sabendo que está no segundo quadrante, a gente pega o simétrico do 45 que está no segundo quadrante. E a gente sabe que a tangente é negativa no segundo quadrante, né? Então vai dar certo com esse menos 1. Então o argumento é 135, tá, pessoal? Colocando por fim na forma algébrica, a gente tem que z o módulo 3 raiz de 2, que multiplica cosseno de 135 mais i seno de 135. E com isso a gente finaliza o exercício 3. Beleza, galera? Então é isso, daqui a pouquinho a gente volta aí com a segunda parte dessa lista. Abraço, até daqui a pouco.